pessoal, eu sou a Jéssica Maciel, arquiteta, e esse é o podcast Arquitetura e Afins. E hoje eu vou conversar com o Rafael Mendes, ele é dono da Puro Aço. Ele vai falar um pouquinho os serviços que ele oferece para o público e também as diferenças entre o ferro, o aço, para a gente diferenciar. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Estou muito feliz de você ter aceito o convite para conversar com a gente. Obrigado, Jéssica. Boa noite a todos que nos ouvem, né? Eu que agradeço aí o convite de vocês, tenho acompanhado, né, pelas redes sociais esse trabalho de vocês que é maravilhoso, de poder estar esclarecendo melhor sobre dúvidas dos clientes, né? E com relação ao aço, Jéssica, nós temos tanto assunto, mas tanto assunto que daria um podcast por ano todo. Sim, nossa, e é imprescindível, né, para É, arquitetura, construção civil. Então a gente vai ter muito exatamente. assunto mesmo. E eu quero primeiro, Rafael, que você conte um pouquinho a história, né, da sua empresa, como que iniciou, por quê. Então fala um pouquinho a história para a gente, por favor. Vamos lá. Jéssica, nós iniciamos a Puro Aço há exatamente 10 anos atrás. Eu era representante de grandes indústrias, né, do ramo de aço e, paralelo a isso, visitando vários clientes, fui adquirindo experiência, adquirindo conhecimento e acabei construindo um imóvel, né, na cidade de Varginha. E esse imóvel sempre foi destinado com a ideia de montar lá uma empresa de ferro e aço, né? E graças a Deus deu certo, né? Foi essa ideia que nós tivemos. A Puro Aço, ela iniciou, na verdade, no escritório, era um escritório de representação, chamava Puro Aço mesmo. Ainda existe esse escritório até hoje. E desse escritório surgiu a indústria, a fábrica, né, a distribuição, né, que paralelo abriu outro braço da parte de engenharia. Então, hoje, nós somos a única empresa aqui da nossa região que, além de fabricar telhas metálicas, distribuir toda essa parte de ferro e aço, nós também fazemos a parte, nós temos um braço de engenharia. Então, como nós nos especializamos em fabricar telhas, nos especializamos em fabricar telhados metálicos, isso se tornou hoje um dos nossos nichos principais, que poder oferecer para o cliente um telhado metálico com garantia de estanqueidade, ou seja, com garantia total de que da fábrica que ele não terá vazamento no seu telhado. Então, hoje, o cliente, a arquiteta ou o cliente da arquiteta consegue comprar conosco o material e ter a nossa mão de obra especializada. Nossa, isso é muito importante ter a parte de engenharia também, para tirarmos dúvidas, né? E às vezes é um projeto de arquitetura e precisa, né, desse esclarecimento da engenharia. Então é muito interessante. E você começou aí falando sobre as telhas. Eu quero que você fale, por favor, Rafael, sobre todos os produtos que você trabalha, para as pessoas já saberem e tirarem as dúvidas. Claro, claro que sim. Hoje nós trabalhamos com a parte de ferragem armada com um parceiro nosso que nós desenvolvemos, né, dentro de Varginha, uma empresa que está há muitos anos no mercado também, sólida e honesta, que a gente sempre sentiu essa carência aqui na Puro Aço de vários clientes sempre nos ligando querendo a ferragem armada e nós, né, nunca tínhamos. Então nós desenvolvemos inicialmente essa parceria. Então hoje nós temos desde a ferragem armada, do projeto estrutural, do projeto mecânico até o telhado. Então, hoje nós temos o nosso nicho principal, são telhas metálicas. Hoje, a Puro Aço consegue fornecer telhas para os clientes de diversos tamanhos, materiais sob medida, e também no caso das telhas termoacústicas, nós conseguimos desenvolver elas com diversas configurações. Nós temos a telha termoacústica, para quem não sabe, é como o próprio nome diz, ela tem uma dupla funcionalidade. Ela é térmica, né? Ou seja, ela ajuda no isolamento térmico e acústica, ou seja, aquele barulho da chuva, né? Então, hoje a gente consegue fabricar essa telha também sob medida. Então, temos elas pintadas, temos elas naturais, temos elas que imitam forrinho na parte de baixo. Já pegamos projetos de telhas pintadas na cor preta, azul, amarela, verde, branca, enfim. A gente consegue desenvolver diversas cores com pintura eletrostática, que é muito importante falar sobre isso, porque
com o excesso de calor em cima e com o choque térmico que o telhado tem. Eu vou te dar um exemplo. Na nossa região aqui, às vezes acontece pegarmos 2, 3 temperaturas, estações, vamos considerar assim, no mesmo dia, né? Vamos supor, tá um sol quente, de repente vem uma chuva e molha aquele telhado, ou seja, o telhado recebe um choque. É isso que acontece porque o telhado trabalha, né? Ele trabalha e é isso que às vezes o prestador de serviço que executa uma obra de telhado não entende, não tem o conhecimento técnico, não conhece o tipo de produto ideal para usar nos parafusos, formas de. Vou te dar um exemplo aqui. Nós pegamos uma obra, ela foi feita recentemente aqui em Varginha, é uma obra de grande referência. Eles nos ligaram porque a obra acabou de ser feita, passou, eu acho que uns 2 ou 3 meses e começou o vazamento dentro do galpão enorme deles. Então, nós fomos chamados lá e fizemos uma análise técnica, né? Dentro dessa análise, nós percebemos que houve aí diversos erros de execução. Erros simples, né? De não, por exemplo, fazer uma costura do telhado, de não, de furar o telhado, o parafuso sem torquímetro, né? Porque todo parafuso ele tem um torque exato. Se você dá um torque a mais, o parafuso ele vem com uma proteção de borracha, ele espana. E aquela borrachinha que espana e fica para fora, com o passar do tempo, com o sol batendo, chuva, essa dilatação do telhado que eu te falei, vai ser um ponto de vazamento. Então, são coisas simples, que são simples, mas que as pessoas não fazem por falta de conhecimento. Por exemplo, a telha metálica, ela tem, a gente chama de a onda alta, né, que é o trapézio, e a onda baixa, que é a calha, onde corre a água. As pessoas insistem em colocar o parafuso, Jéssica, na onda baixa, que é onde a água corre, sendo que o certo é colocar na onda alta, né, porque ali a água bate, escorre, então a probabilidade de vazamento é muito menor, né? Hoje existem também alguns produtos que a gente aplica em cima de todos os parafusos, né? Entre uma telha e outra existe o transpasse, que a gente chama de transpasse vertical e transpasse horizontal. Quando o telhado é muito comprido, a gente coloca uma telha sobre a outra. Então nós temos esse transpasse, né? Na questão do transpasse vertical é uma telha em cima da outra. Tem que ser feita a costura, não fazem. Tem que ser feito um tratamento ali de impermeabilização, não fazem. Uma outra, quero aproveitar esse podcast, Jéssica, para poder falar de um erro gravíssimo que a gente encontra em quase todos os telhados metálicos. Tá? Pelo amor de Deus, não é falando mal do produto, mas o produto é fantástico, que é a manta asfáltica. A manta asfáltica é um produto fantástico. Como impermeabilizante, é o mais fácil de você encontrar hoje na nossa região. Você tem acesso a qualquer material de construção, tem lá a manta asfáltica, mas ela não foi feita para usar para telhado metálico, ela foi feita para usar para fazer outros tipos de impermeabilizações. E as pessoas estão usando a manta asfáltica na telha metálica. O que acontece? Com a aplicação da manta asfáltica, ela, naquela área onde foi aplicada, com a chuva, ela absorve umidade. E nessa absorção de umidade, como a água fica ali parada em contato com o aço, ela vai dando um zinabre, que é uma manchinha branca, e que dessa manchinha branca sai depois a corrosão, e aí a telha fura, a telha está toda comida de ferrugem, e as pessoas não entendem o motivo. É porque o telhado metálico ele sempre tem um grau de inclinação, que inicia-se aí com o mínimo de 5%, podendo chegar ao máximo de 50%. Quando a água bate no telhado metálico, obviamente ela escorre. E com isso, nunca, jamais vai dar esse tipo de situação. Mas quando se pega um telhado, você pegar uma telha metálica, colocar no chão, colocar água nela e ela ficar ali com uma semana com a água parada, ela já vai dar um zinabre. Então, as pessoas têm feito isso de forma errônea e eu quero aproveitar esse podcast para poder orientar, né, todos os arquitetos, engenheiros, pessoas que cuidam da parte de obra, que não permita que façam esse tipo de aplicação especificamente no telhado metálico. E tem aumentado muito, Jéssica, essa questão das casas, né, estarem usando telhas metálicas, substituindo por telhas por madeira, substituindo o aço por madeira, né, o aço não sela, não cede, não caruncha.
Então, a gente tem feito muitas obras residenciais. Sinceramente, assim, de uns 5 anos para cá, essas obras quase que triplicaram. Antes, nós vendíamos muitas telhas mais voltadas para galpões, para obras industriais. Agora, com essa questão do aumento aí das residências optando pela telha metálica, a gente tem feito muitas obras em casas. Muito bom, e você comentou dos engenheiros e arquitetos terem esse cuidado e até os clientes, porque às vezes um fornecedor ou um profissional, ele não tem esse conhecimento e o podcast ele trouxe esse conhecimento para o leigo da construção civil também ficar atento a esses detalhes, porque às vezes são coisas do dia a dia que pode trazer prejuízos no futuro. Então, achei muito interessante. E você falou também do tratamento termoacústico, porque às vezes a pessoa fala, mas telha metálica vai ficar aquela barulhada. E não, pessoal, olha só, temos tecnologias, porque o custo-benefício é muito interessante e também todo esse tratamento termoacústico, você não vai ficar em casa ouvindo a chuva, ouvindo os barulhos, então é bem interessante. E eu acho muito importante essa questão que você falou dos cuidados de impermeabilização, porque realmente, quando você coloca numa platibanda, por exemplo, o telhado ele fica escondido, tem a telha metálica. Quando você pega uma laje impermeabilizada, já pensa no concreto, né? Que é a laje mesmo. E porque a telha Isso. metálica, ela precisa de uma inclinação, né? Ela precisa de uma inclinação mínima de 5%, podendo ter uma inclinação máxima de até 50%. Né? E assim, a gente tem percebido que em obras assim tem acontecido esses erros. Como nós fazemos parte de um grupo, que é o Grupo 4C, né, Jéssica, que é o Centro Comercial da Construção Civil, nós estamos desenvolvendo lá no grupo um espaço onde nós vamos poder estar desenvolvendo aí cursos para essas pessoas que fazem esse tipo de instalação. Então a gente vai desenvolver, vai melhorar, porque a gente tem sentido que a mão de obra ela está um pouco carente desse tipo de informação. E quem acaba, às vezes, sofrendo as consequências dessa prestação de serviço, que não é uma prestação de serviço correta, é o cliente. E aí, às vezes, o próprio cliente adquire um preconceito, né, com o material, sendo que o material não teve culpa, a culpa foi da execução. Uma dúvida que ela é muito recorrente aqui na empresa é o seguinte: Rafael, eu tenho uma laje e eu quero cobrir a minha laje, minha laje tá vazando água, eu quero cobrir a laje com telha metálica. Dá para fazer? Dá. Tem necessidade de ser telha termoacústica? Não, porque a própria laje já faz esse processo, né, Jéssica? Então, com isso, não tem a necessidade de você considerar a telha termoacústica, porque ali você não vai ter o barulho, a sensação de calor, que a telha comum não que a telha comum que ocasiona da telha comum e não da telha termoacústica. Teve cliente que já, Rafael, eu sei, confio no que você está falando, mas mesmo assim quero colocar a telha termoacústica. Eu até falei, olha, era até um médico, falei, doutor, o senhor está ganhando dinheiro, gastando dinheiro à toa. Só quero que o senhor saiba de que o que nós estamos fazendo é um superdimensionamento do que não há necessidade. Não, mas eu quero. Não, tudo bem, a gente faz de acordo com o que o cliente pede. Então, assim, é bom a gente estar falando porque as pessoas às vezes não sabem, né? Porque, não, posso colocar uma telha metálica que na laje que eu não teria o problema nem de calor e nem de frio. E o que você falou também é fantástico, o custo-benefício. Quando se faz o projeto já considerando, né, que vai ser instalado uma telha metálica, hoje a telha metálica ela pesa em média 3,6 quilos por metro. Então é um material muito leve, que ele acaba ajudando a reduzir custos de outros materiais. Por exemplo, se a pessoa optar por colocar madeira, ele não vai precisar gastar o mesmo valor com madeira, de madeiramento, do que colocar uma telha em amianto, que é de fibrocimento, ou uma telha de barro, uma telha romana, enfim, outras opções de telha. Então, quando ele já organiza e projeta a telha metálica no telhado, ele tem uma economia
em torno de 35% a 40% em comparação com outros telhados convencionais. E além de ficar muito mais moderno, né, contemporâneo, linhas retas, fica muito bonito. E é uma questão que você falou, às vezes você tem um produto de qualidade e a instalação, a mão de obra acaba estragando esse produto. Eu lembro muito de revestimento, piso, assim. Às vezes a pessoa compra maravilhoso e na hora de fazer a paginação tá tudo errado, não tem o projeto detalhado. Então, quando você, esse treinamento que você está falando que é muito importante, e é a 4C, vai ser o próximo podcast também, a gente vai gravar, né, Rafael? Vamos lá. Nossa, tem muitos fornecedores importantes para a construção civil, então é muito boas informações. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, um resumo das vantagens de optar, né, pelo aço, pelas telhas, que são muito mais modernas e tecnológicas, e que você pontuasse essas qualidades do produto. Claro, eu sempre falo para o cliente, o primeiro benefício, desde que ele decida, né, decidiu que vai fazer a construção em aço, porque hoje a gente tem visto aqui em Varginha, tá se propagando mais, você pode reparar, a gente tem visto em maior números agora casas feitas de vigas laminadas, né? Qual que é a vantagem de usar o aço substituindo as vigas ou tradicionais de concreto e outras vigas aí construtivas que já são usuais? Por exemplo, quando você calcula um valor para construir sua casa, geralmente aquele valor é o que a gente sempre ouve aqui dos clientes. Geralmente aquele valor nunca é o valor que você calculou. Por quê? Existem desperdícios, existem situações que acontecem durante a obra de, às vezes, cometer um erro e tal. E no aço, você não tem isso. Então, se você, por exemplo, pegar vigas, pilares e vigas de aço e dimensionar, obviamente, com projeto, com acompanhamento do arquiteto, dos engenheiros, você consegue ser mais assertivo no seu orçamento. Então, eu acho isso um ponto, Jéssica, fantástico, positivo, que é você, por exemplo, fazer um orçamento. A minha casa vai ficar em R$ 300 mil com relação a aço. Uma casa, a gente está falando ainda de uma casa de médio a alto padrão. Aí, o que acontece? Você gasta justamente aquele valor, porque o aço, ele está ali, ele não quebra, ele não tem desperdício, né? Agora, em outras construções convencionais, você tem aí um valor um pouco, não consegue, o orçamento nunca fecha, né? Outra vantagem é a agilidade da obra, né? Hoje, uma construção metálica, você consegue aí reduzir o tempo de obra aí em 30, 40, até 50%, dependendo do tipo de construção, dependendo do tamanho da construção. Aí vão algumas, né, peculiaridades. Outra vantagem é que quando você faz o projeto já considerando, dimensionando já que vai ser o telhado metálico ou que vão ser algumas vigas, estruturas metálicas, você consegue reduzir, às vezes, a carga da sua fundação, você consegue já se programar e ter uma economia maior na obra, né? E assim, esses são os pontos assim que eu falo que são os pontos mais positivos, né? Que é economia da sua obra, agilidade, né? Uma obra mais limpa e com um orçamento mais assertivo no final. Então, você não tem assim uma diferença de preço muito grande daquilo que foi orçado e do que realmente ficou a sua obra no final. Isso mesmo, pessoal. Tudo que é feito sob medida, né? Já tá certinho para a sua construção civil, traz muito benefício para realmente esse desperdício não acontecer, porque é uma mão de obra mais qualificada. Às vezes, quando a gente vem com métodos tradicionais, depende muito da mão de obra, depende muito da compra dos materiais, né? Calcular certinho. Então, o aço realmente tem muitas vantagens. E eu quero muito agradecer, Rafael, esse bate-papo. A gente ainda vai conversar mais em outros podcasts. Mas foi muito importante porque a arquitetura está muito alinhada à inovação.
Então, se a gente não conversar com esses fornecedores, a gente vai ficar ultrapassado. Então, eu quero muito agradecer esse esclarecimento que você trouxe no podcast. Imagina, Jéssica, eu que agradeço o convite, tá? Igual eu te falei, na questão do ramo de ferro e aço, nós temos muitos assuntos, né, que a gente pode estar abordando. Nós aqui da Puro Aço, juntamente com o Grupo 4C, nos colocamos sempre à disposição para qualquer cliente, fornecedor, arquiteto, engenheiro que tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda com relação ao ferro e aço. Graças a Deus temos muita experiência e know-how nesse ramo. Pode contar com a gente, tá? E foi um prazer e parabéns pelo trabalho, porque isso traz informação, isso nos ajuda, inclusive, a propagar aí o ramo que a gente está, né, da construção civil, que é tão importante, né? Hoje a gente fala que o agronegócio e a construção civil foram os pilares, né, que sustentaram o nosso Brasil nesse período tão difícil de pandemia. Então, assim, é muito importante a gente ter e poder esclarecer dúvidas dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Foi um grande prazer. Isso mesmo, e como a Aral fala, né, a Associação de Arquitetos, juntos somos mais fortes, porque a construção civil ela aborda vários ramos, né, vários fornecedores, então é muito importante a gente saber um pouquinho da história dos nossos fornecedores, vocês também, né, conversar com nós arquitetos e engenheiros civis, porque a construção civil ela está em constante movimento. Então eu quero muito agradecer, pessoal, espero que vocês tenham gostado, dúvidas, vocês podem procurar as redes sociais da Puro Aço, que eu quero que o Rafael fale certinho para a gente, os contatos, para vocês esclarecerem qualquer dúvida, pedirem orçamento também, né, Rafael? Claro, quem estiver ouvindo, não conhece ainda Puro Aço, pode nos seguir aí nas nossas redes sociais, que é arroba, né, Puroacominasul. Tá? E aí o nosso telefone de contato da Puro Aço é o 3015-9393. A gente vai estar aqui para poder te atender da melhor forma possível. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem com relação ao nosso trabalho, as nossas portas estão sempre abertas para vocês. Hoje a Puro Aço faz parte do Grupo 4C. 4C é a abreviação de Centro Comercial da Construção Civil. Nós estamos localizados aqui na Avenida Rogaciano Francisco Coelho, número 164, bairro Alta Vila. É aqui próximo ao shopping, na avenida que dá acesso ao Porto Seco, ao Matadouro. Estamos aqui pertinho do bairro Alta Vila. Muito bom, pessoal. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco também, com a Maciel Varginha, né? Maciel Arquitetura e Engenharia, vocês podem contar com a gente para os projetos para serem executados pela Puro Aço, não é mesmo, Rafael? Com certeza. Eu falo para todos os clientes que o cliente que não contrata, às vezes, o profissional, né, de engenharia, de arquitetura, ele está correndo risco, né, Jéssica? Porque eu já peguei assim diversas obras que às vezes na execução, numa execução errada ali, que o cliente teve que desmanchar, perder o material, perder o tempo, perder uma de obra, ele pagava às vezes o custo do projeto arquitetônico em uma, duas, até três vezes. Eu falo aqui dentro da Puro Aço, dentro do Grupo 4C, que você hoje ter uma arquiteta na sua obra é um investimento. Muito obrigada, Rafael. E estamos juntos, né? Sempre conversando e trocando informações, porque a construção civil é feita de várias partes, né? Então eu quero muito agradecer, pessoal, e até o próximo podcast. Obrigado.